Bora lá, nação. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, meus amigos. O empate contra o Corinthians acabou de terminar a partida. O Grêmio saiu na frente, inclusive, com um belíssimo gol, uma jogadaça do Alisson. O Bright faz um gol muito bonito. Mas o Grêmio tem algumas situações ainda, meus amigos, que, olha, elas passam, né? Elas extrapolam os limites somente de treinamento, somente de campo. O Grêmio tem alguns problemas que não tem condições, a gente espera alguma coisa diferente, muitas vezes, de jogadores que não tem mais o que demonstrar de diferente, de jogadores que simplesmente já não conseguem mais render. E a gente vai falar sobre isso porque eu preciso conversar com vocês, porque a partir do momento que um jogador entrou em campo hoje na partida, parece que o ambiente mudou, sabe? Parece que virou um outro estádio, a atmosfera do estádio ficou diferente. O Grêmio saiu na frente do Corinthians com um belo gol, né? Uma bela jogada do Alisson. O Volpi conseguiu entregar a bola perfeitamente pro Alisson. O Alisson domina, dá uma meia-lua ali no jogador do Corinthians. E o Bright, ele poderia ter matado, né, a bola assim que ele recebe, mas ele prefere ainda deixar o lance ainda mais belo, consegue dar um drible ali e fazer um belíssimo gol. Show de bola, Grêmio 1-0. O Grêmio começou o jogo já pressionando o Corinthians, inclusive depois o Grêmio até perdeu um pouco da mão, o Corinthians veio um pouco para cima, o Grêmio cedeu muito espaço no meio campo para o Corinthians, e me chamou a atenção um ponto desse jogo que é preciso a gente colocar aqui, porque desde que o Gustavo Martins assumiu a lateral direita, o Mano tem liberado mais o seu ponta para jogar somente por ataque. E hoje o Mano fez isso mais uma vez. O Mano tendo o Gustavo, que é um jogador que não avança por característica, ele é um zagueiro, né? Então ele não avança tanto na lateral, ele deixou o Alisson mais liberado. O Mano, no primeiro tempo, aconteceu 2 ou 3 vezes do Mano dizer: vai para cima, pega a bola, vai para cima, fica na linha e vai para cima. O Mano dando essa liberdade pro Alisson. E justamente essa liberdade que o Mano concedeu ao Alisson, mas tendo a segurança do Gustavo Martins ali na lateral direita, foi onde saiu o gol do Grêmio. Mas alguns problemas, como no sistema defensivo, o Grêmio ainda repete. O gol do Bidon, jogador do Corinthians, um belíssimo gol, tá? Belíssimo gol. Eu não acho que seja um gol para colocar na conta do goleiro, por exemplo. Eu não acho que foi um problema do. Eu não acho que foi uma falha do Volpi, tá? Eu acho que ali foi muito mais falha dos nossos volantes, né? Que deixaram o jogador do Corinthians livre para a segunda bola, do que justamente o Volpi estar fora de posição. Porque foi uma bola muito bem batida, um belíssimo gol. Né, o jogador do Corinthians fez. Não tem como tirar méritos dele. Mas tem como a gente encontrar ali algumas falhas defensivas. Porque o próprio jogador, o Biton, ele estava sozinho. Sozinho quando ele chuta. Ele ainda tem ali um espaço para dar uma avançada na bola com o domínio e fazer o chute. Então ali a gente pode colocar na culpa dos volantes, porque ali faltou marcação. Ali ele teve espaço, né? Os jogadores do Grêmio estavam em linha praticamente na frente da bola. E ali não dá. Ali não dá. Um outro ponto que eu quero puxar aqui com vocês. A partir do momento que o Kiki Oliveira sai, sentindo ali um problema na perna direita, né? Na coxa ali, um desconforto muscular a princípio, e entra o Pavon, a atmosfera do jogo ela muda completamente. Ela muda completamente. Vocês notaram? O estádio já começa a ficar mais nervoso, os torcedores já começavam sabe, a falar, colocar, sabe, dar um murmurinho quando acontecia alguma coisa, um passe errado. Parece que acabou a paciência do torcedor a partir do momento que entra o Pavon. Mudou a atmosfera do jogo, porque o torcedor estava lá, estava em cima, porque o Grêmio competiu com o time reserva do Corinthians, tá? O Corinthians veio cheio de desfalques ali, não era o time principal do Corinthians, e o Grêmio competiu com o Corinthians. É triste comemorar isso? É triste comemorar isso. Pelo tamanho do Grêmio jogando dentro de casa, o investimento que o Grêmio fez, é triste comemorar o Grêmio competir com o Corinthians.
Mas isso significa um avanço. Isso significa um avanço. Querendo ou não, é um avanço. Só que a nossa régua ela tá tão baixa, tão baixa, tão baixa, que qualquer coisinha parece um monte. A gente ainda é um time insuficiente. O Grêmio tem um grupo totalmente insuficiente. O Pavon ele não consegue acertar um passe de 2 metros. O Pavon não tem condições. Não tem condições. Tu colocar o Pavon, tu prejudica o próprio jogador, tu prejudica o restante do time, porque a torcida não tem mais paciência com o Pavon. E por si só o jogador que não consegue acertar nada dentro de campo. Um cruzamento, ele não consegue acertar um passe, ele não consegue... Nada. Nada. Então assim, é terrível. É terrível. Por outro lado, no segundo tempo, a gente viu a entrada, por exemplo, do Amuso. Que assim, é um jogador que, eu vou te contar, é triste tu ver em campo, tá? É triste. Um jogador que ganha mais de R$1 milhão por mês, que o Grêmio fez um investimento pra trazer, e o cara não consegue dar um chute a gol. O cara não consegue fazer um cruzamento. Ele não consegue fazer nada. O Amuso é outro jogador. Ah, Diogo, mas tu tá criticando tantos jogadores. Cara, eles tiveram tempo pra descansar. Tiveram tempo pra treinar. Eu tô falando do Amuso e do Pavon. Eu não tô falando do Villaçante. Eu não tô falando do Kiki Oliveira, que viajou, embora não tenha jogado. Embora tenha acontecido tudo que aconteceu, que a gente acompanhou aí, dele voltar ou não voltar. Eu não tô falando de jogador que durante a data FIFA ficou à disposição da seleção, que viajou isso, aquilo. Eu tô falando do Amuso. Eu tô falando do Pavon. Que são jogadores que ganham juntos quase R$2 milhões ou mais de R$2 milhões por mês. Que o Grêmio colocou grana pra trazer pra cá. E são dois jogadores inúteis dentro de campo. O Alisson joga muito mais do que o Amuso. Infinitamente mais do que o Amuso. E é um jogador que tá aí desde o ano passado. É um jogador que o Renato no ano passado já vinha dando uma ou outra oportunidade pra ele. E tava aqui desde o início do ano. Com um ano que ele ganhou uma sequência. Então assim, a gente tem que parar um pouco dessa história de querer empilhar jogadores que ganham salários altíssimos, inflando cada vez mais a folha. O contrato que o Grêmio ia fazer para ter o Kaique é um escândalo. É um escândalo. E caiu esse negócio, tá? Aparentemente caiu esse negócio. Pelo menos nos bastidores o Grêmio coloca como um negócio que caiu. Por quê? O Grêmio iria colocar R$5 milhões, o Luan Cândido e também o João Lucas por empréstimo, pagando o salário desses jogadores durante o período de empréstimo e colocando o salário do Kaique, que estaria no Grêmio, mais o salário do Luan Cândido, mais o salário do João Lucas, o Grêmio ia pagar 700, 800 mil reais. Imagina! Imagina só que loucura! Mais 5 milhões por um jogador que na semana que vem assina um pré-contrato e aí tu pressiona no Juventude e libera até por 1 quilo de linguiça. Querem apostar? Querem apostar? Vai ser isso que vai acontecer. Vai ser isso que vai acontecer. Ele não quer renovar. Ele quer dar um passo a mais. Ele quer assinar com outra equipe. Se não for com nós, vai ser com o Inter, muito provavelmente, que também tá pressionando. Vão assinar um pré-contrato e ele vai sair antes. Pode ter certeza que isso vai acontecer. E o Grêmio querendo pagar um monte de valor. Sabe por que isso não avançou? Porque a informação, pelo menos de momento, é que o Juventude sinalizou que isso seria uma boa proposta, ter esses dois jogadores por empréstimo, mais os R$5 milhões com, no caso, esses jogadores tendo salários pagos. E depois, quando o Grêmio formalizou a proposta, o Juventude pediu um valor a mais. Aí o Grêmio entendeu que o Juventude estava fazendo um leilão e disse, não, então eu não quero. Não vou participar do leilão. E aí se retirou do negócio. Um recuo estratégico? Pode ser. Daqui a pouco o Grêmio volta para essa jogada. Mas por enquanto o Grêmio se retirou porque o Juventude sinalizou um aceite e depois pediu mais. É isso. Mas podem ter certeza que essa história, enquanto ele não for contratado, não termina aqui.
Eu falei ontem à noite aqui no vídeo da noite ainda. Esse modelo de negócio, como o Grêmio sinalizou o Juventude, pegou muito mal nos bastidores. Muito mal nos bastidores. Porque é muito alto o valor, muito alto. E assim a gente vai acumulando jogadores que não dão retorno, vai inflando a folha salarial, vai gastando o dinheiro que não tem, e o time é o que a gente tá vendo aí. Quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo. Aparentemente, então, cai o negócio aí do Grêmio pelo volante do Juventude e fica o empate aí contra o Corinthians. Quero saber o que tu achou. Nesse momento nós somos o 11º na tabela de classificação com 16 pontos. O Corinthians tem o mesmo número de pontos que nós, em 10º, então, na primeira página. Nosso próximo confronto agora é somente lá no dia 13 de julho, depois do Mundial de Clubes, contra o Cruzeiro lá em Minas. Grande abraço, até a próxima. Deixa o like aqui embaixo. Quero saber a tua opinião sobre a partida e sobre esse negócio mirabolante que o Grêmio estava fazendo aí. Tchau.